Jornalismo, Bandeirante. Enquanto Marco Rubio e o famoso Hegseth defendem que Trump pegue pesado com a Venezuela, que não faça concessões, que aperte o cerco e que parta para o confronto, há um sujeito chamado Richard Grenell que sempre aposta no oposto desse discurso de Hegseth e Rubio. Ele diz para o Trump: vamos negociar com o Maduro, vamos estabelecer acordos. A Venezuela tem muita coisa que interessa aos Estados Unidos e os Estados Unidos podem afrouxar as sanções e isso seria um início de uma revitalização da economia venezuelana. As sanções são muito pesadas, muito pesadas. E Grenell conseguiu algumas concessões, fez algumas concessões, reuniu-se este ano várias vezes com Maduro, inclusive naquela história da deportação de venezuelanos que estavam nos Estados Unidos. Recentemente, ele conversou com o Maduro a respeito de remessas de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. E era o canal do Trump para conversar com Maduro. De um lado, aquela pressão vergonhosa que os Estados Unidos estão fazendo ali no Mar do Caribe, uma agressão gratuita, é sim uma agressão, e um torniquete psicológico. E, por outro lado, Grenell como o cara que vai lá no Miraflores e conversa com o Maduro. Agora, Trump disse para Grenell: pare de conversar, não tenha qualquer contato, não é hora de conversarmos com o governo venezuelano. É o que diz o New York Times, que menciona uma informação de uma autoridade sênior dos Estados Unidos. Não diz qual, mas diz que Trump determinou a Grenell que não converse com Maduro, nem com Cabejo, nem com ninguém. E o New York Times, além da notícia, traz uma opinião de que esse é um passo em direção a uma ação militar. Vale notar que, para a Venezuela, as negociações com Grenell são importantes porque, se há algum acordo para que a Venezuela tenha acesso ao mercado financeiro internacional, e não é para buscar dinheiro emprestado, não, é para poder vender petróleo. Quando a Venezuela coloca barris de petróleo no mar, ela tem de usar um sistema paralelo ao sistema financeiro predominante, porque os bancos estão proibidos de operarem aquela transação, que para os bancos é interessantíssima, mas eles têm receio de sofrerem punição nos Estados Unidos, de serem alijados do mercado financeiro dos Estados Unidos. Nenhum banco quer isso. Há um sistema paralelo garantido por Rússia e China. Só que a Venezuela, quando vende petróleo hoje, ela recebe metade do valor do barril no mercado internacional. Há um violento, um brutal deságio
E as perdas da Venezuela, isso numa contabilidade recente, dependendo dos parâmetros utilizados, ela perdeu 31 bilhões de dólares. Dependendo dos parâmetros, 17 bilhões de dólares. 17 ou 31 é muito dinheiro. Ainda mais para um país sufocado por sanções. E a Venezuela sabe que essas operações paralelas, que todo mundo conhece, os Estados Unidos não bloqueiam militarmente os navios porque respeita os compradores. Os compradores. Não por respeito à Venezuela. E antes disso, tivemos mais um espetáculo criminoso nas águas do Caribe. Outro barco foi atingido. E, de novo, Pete Hegseth, secretário de guerra, né? O Trump fez a mudança, retornou ao nome anterior, nome que era utilizado até a Segunda Guerra Mundial, Departamento de Guerra, virou Departamento de Defesa, por causa das bombas atômicas. Então, os Estados Unidos eram a única potência nuclear. E, ao mudarem para o Departamento de Defesa, queriam dizer, olha, isso não será uma arma de ataque, é uma arma de defesa. Aí, em 49, a Rússia já tinha, a União Soviética já tinha armas nucleares. Depois, França, Inglaterra, China, Israel, Índia, Paquistão, Coreia do Norte. Enfim, o clube cresceu. Mas o Hegseth disse que 4 homens foram mortos e que a inteligência americana confirmou que a embarcação traficava narcóticos. Donald Trump achou que era uma informação muito chula. Ele queria algo elaborado, sofisticado, com números que pudessem impressionar o público. Achou também que era uma informação rasa e de pouco impacto. Um barco com 4 caras levando drogas. Precisamos dar uma informação ou uma desinformação que contenha algo grandioso. Aí ele mandou, olha, aquele barco tinha droga suficiente para matar de 25 mil a 50 mil pessoas nos Estados Unidos. Isso é descarado, né? É descarado. Ele pegou um número que ele achou que era impressionante. 25 mil a 50 mil americanos morreriam se aquele barco chega à costa dos Estados Unidos e se a droga é desembarcada. Primeira pergunta, que droga? Hegseth disse que a inteligência confirmou. A inteligência vai dizer o que mandarem que ela diga, publicamente. Lá, internamente, ela pode dizer, não sei. Como várias vezes ela disse, em diversos outros assuntos, não sei. E aí o Departamento de Estado, ou o Departamento de Defesa, ou a Casa Branca diretamente disseram, a inteligência está dizendo que é isso mesmo. Armas químicas no Iraque. O Iraque teve, de fato, armas químicas, mas muito antes dos ataques dos Estados Unidos. Quando foram atacados, o Iraque não tinha mais, né? Mas o Hegseth disse mais. Essas operações são legais. Mas com base em quê? O presidente me autorizou. Alguém viu a droga? Alguém viu as pessoas assassinadas? Alguém sabe, pode afirmar, pode garantir
que eram traficantes, mas digamos que fossem. Digamos que a carga era ilícita, que ali havia drogas. Digamos que fosse isso. Aí você tem a mais poderosa marinha do mundo com um número, para essa missão, um número excepcional de embarcações, de navios. E com um número considerável de militares. Mais de 4.000, inclusive mariners. Não só o pessoal da marinha mesmo, mas os fuzileiros navais, que formam uma espécie de quarto corpo das forças americanas. Tem muita autonomia. Por isso, há uma separação dos marinheiros mesmo e dos mariners, que muitas vezes fazem trabalho em conjunto com a Força Aérea, com o Exército, vigiam embaixadas, dependendo da periculosidade que há naquela cidade, naquela capital. E, convenhamos, ali vem um barco. Opa! Manda 2 lanchas lá. Vai lá, intercepta. O que vocês têm aí? Queremos ver. Isso já abstraindo a discussão, jogando fora a discussão, se a presença militar ali é legal. Mas digamos que são águas internacionais. Intercepta. O que vocês têm aí? Vamos ver. Cocaína. Vocês são traficantes. Não, mas na verdade nem sabíamos. Ou então, olha, temos de fazer esse serviço. Tem gente ameaçada de morte se não fizermos esse serviço. Isso acontece muito. Você pega ali gente e obriga essa gente a correr o risco. Isso acontece em diversas operações do tráfico internacional. Bom, como é que você resolve esse problema? Vocês estão detidos, serão levados a território dos Estados Unidos e se explicarão em um tribunal. Serão ouvidos por um juiz. E o juiz vai decidir o que deve ser feito. Não. Destroem o barco, matam as pessoas. E não há nem sequer uma mísera prova, uma mísera evidência. Uma mísera evidência. Uma só mísera evidência de que eram traficantes e de que ali havia drogas. A imagem, você vê um barco com motor, uma espécie de uma lancha, e de repente vai tudo para os ares. Ele é atingido por um tiro que foi disparado a quilômetros e quilômetros de distância, a milhas náuticas de distância. Ninguém foi lá ver. Ou eles poderiam ter entrado no barco, como aconteceu, houve um barco que teve essa abordagem clássica. Queremos saber o que há aí. E descobriram atum. Havia atum. Não havia cocaína. Não havia nada ilícito. Não havia armas. Havia atum. Eram pescadores. Ah, mas esse outro barco, não sabemos. As imagens nada mostram a não ser um barco sendo destruído. E se havia 4, ou 10, ou 15, ou 2 pessoas lá dentro, também não se sabe. Elas morreram. E o mar não deixou vestígios do que havia ali, de quantas pessoas havia ali. Tudo é queimado instantaneamente. Não é o início de um incêndio que vai queimando o barco. Imediatamente, automaticamente. Tudo é queimado. Não resta nada. Não resta evidência. Resta Reg 7, dizendo, tem informações da inteligência, e repito, ainda que fosse um barco
com algo ilícito, a abordagem seria: vem cá, vocês serão levados para um tribunal e o juiz vai ouvir a história de vocês. Simples. E a carga, que é ilícita, será apreendida. Acabou. Como se faz em qualquer operação policial, ou como se deve fazer. Não. A poderosa Marinha dos Estados Unidos destruiu este e mais outros barcos. Matou aquelas e outras pessoas. Assassinou. Aliás, o Gustavo Petro deu nome às coisas. Ele disse: é assassinato. O presidente da Colômbia: é assassinato. Estão assassinando gente nas águas do Caribe. Ora, Hegseth, não satisfeito, aí vem a parte desdenhosa. Aí ele mistura o desdém com a infâmia. Ao dizer: nenhum dos nossos foi ferido. Não diga um tiro disparado a quilômetros e quilômetros contra um barco. Talvez houvesse ali dentro o quê? Um revólver, um fuzil, um arpão, ou quem sabe uma hélice, vara de pescar. Não se sabe. Como são corajosos esses oficiais, hein, Hegseth? Nenhum deles ficou ferido nessa ação corajosa, valente. A maior marinha do mundo destruindo barquinhos no Caribe, matando quem está lá, sem demonstrar para ninguém o que havia no barco, quem estava no barco. E mais, sem a menor preocupação com isso. Não há a menor preocupação. Não há o mínimo sinal de que em algum momento ele dará uma coletiva e dirá: olha, aqui estão as provas. Nada. Desdém pela opinião do mundo. Nós podemos fazer, porque nós somos os Estados Unidos da América. O presidente mandou, então eu tenho base legal. E mato. Ele não, né? Ele está lá no gabinete, ele dá ordens. Mas agora, Trump disse: não há mais barcos ali. Talvez seja a hora de começarmos operações por terra. Opa! O que ele quer dizer? Nos Estados Unidos? Não faz sentido, porque lá já há operações. Que terra? Da Venezuela? Esses dias, a Venezuela ela tem feito esforços, né? O Maduro escreveu uma carta para o Trump, dizendo: olha, as informações que estão passando para você são mentirosas. Porque essa história, o Maduro é o chefe do Del Soles, um suposto cartel. Por que suposto? Essa foi uma jogada anterior a Chaves. Chaves nem tinha tentado aquele golpe que o levou à prisão. Aí depois ele sai, é candidato e ganha a eleição. Antes daquilo, ninguém nem sabia de Chaves, não tem nada a ver com Chaves. Carlos Andrés Pérez era o presidente da Venezuela. E havia um grupo de oficiais no exército da Venezuela que traficava drogas. E alguns desses oficiais pertenciam a uma brigada que usava um sol, um desenho de um sol no uniforme. E aí ficou essa história do cartel dos sóis. Inventaram isso,
Foi um nome que deram para caracterizar esses militares na época de Carlos Andrés Pérez. Década de 80 ainda. E depois um pedaço da década de 90. Ora, retomaram esse troço e disseram: não, esse cartel é terrível. E Maduro é o chefe. 50 milhões, né, de dólares. Vivo ou morto, procura-se. E então ele escreveu essa carta. Não houve resposta. Fez mais. Avisou agora, olha, descobrimos um plano. Eles iriam explodir a embaixada dos Estados Unidos em Caracas para culpar o governo. Embaixada que não tem ninguém, por sinal. Não há funcionários. Não há diplomatas. Não há embaixador. Vazia. Mas está lá. Prédio, tá uma bandeira. Não deram pelota. Queriam falar com o Grenell, mas ele recebeu ordens. Grenell, silêncio. Não fale com o Maduro. Tudo isso lembra que aconteceu há 42 anos. Quando as Forças Armadas dos Estados Unidos, também no Caribe, o Pentágono virou a sede dos piratas do Caribe. E faz tempo, há 41 anos, 42 anos, o governo Reagan, no outubro, num mês como este, outubro, só que no dia 25 de outubro, as Forças Armadas dos Estados Unidos invadiam Granada. O nome da operação é patético. Fúria Urgente. Sabe, aquele país invadido tinha 70 mil habitantes na época. Hoje tem 120 mil. Granada. 70 mil habitantes. Mas Reagan declarou que era preciso proteger os cidadãos norte-americanos e restaurar a democracia, sempre, restaurar a democracia. Havia um governo socialista que estava em crise, não econômica, tal, mas houve um golpe dentro da Revolução. E Maurice Bishop havia sido assassinado. Ele foi o revolucionário em Granada, em março de 79. E, no entanto, em certo momento, alguns dos seus entenderam que ele estava muito moderado e decidiram derrubá-lo. O povo não aceitou e foi para as ruas. Ele conseguiu sair da prisão, mas, sabendo o novo governo que Bishop arrastaria multidões e retomaria o governo, ele foi executado. Ele e os seus companheiros mais próximos. Isso é uma história cheia de pormenores. Qualquer dia, com tempo, poderemos falar a respeito. E havia um forte intercâmbio entre Granada e Cuba. Granada e a União Soviética, mas coisa material. Cuba mandava instrutores militares, armas, mas também mandava médicos, enfermeiros, etc. E a União Soviética enviava, a revolução foi a invasão aconteceu no ano posterior à morte do Brezhnev. Então,
essa ajuda vinha no governo Brezhnev. Antes de Andropov e tal. E começaram a construir um aeroporto. Um aeroporto internacional. Olha que legal. Com, inclusive, auxílio de engenheiros cubanos e tal. Mas a obra foi assumida por uma companhia britânica da grande amiga de Reagan, Margaret Thatcher, que não colocou empecilho a uma empresa britânica construir aquele aeroporto, colocar ali a tecnologia da época necessária ao funcionamento do aeroporto, pois Reagan disse que aquilo era uma militarização do Caribe e que Granada estava se tornando uma ameaça potencial aos Estados Unidos. O aeroporto de Point Salines era a prova. Ele serviria para receber grandes aeronaves soviéticas. Era um aeroporto civil construído por britânicos. Mas o grotesco foi Reagan dizer que um país que tinha, então, 70 mil habitantes e que começava a ter distribuição de renda, salários iguais para homens e mulheres, respeito aos direitos dos trabalhadores, saúde pública gratuita, educação pública gratuita. Isso é que foi tomado como inadmissível. Porque é o exemplo. Esse é o problema com Cuba. É o exemplo. Como ousam usar os recursos, as riquezas nacionais para o povo e não para as corporações, para os grandes capitalistas. Não podendo dizer tais coisas, Reagan disse que aquele país, com 70 mil pessoas, pobre, era uma ameaça aos Estados Unidos da América. Ameaça militar. E invadiu. Então, as desculpas são várias. Esse tema de Granada, a gente volta a ele qualquer dia, porque é um tema muito interessante. Tem similaridade até com o que aconteceu em Burkina Faso, com Sankara, o que aconteceu com Maurice Bishop, também traído. Mas as desculpas são várias. Aquele aeroporto ali é para receber avião militar soviético. Ele sabia que não, os ingleses estavam construindo o aeroporto. Agora, podemos fazer operações por terra, porque os barcos sumiram. A desculpa não importa, porque eles sabem que haverá protestos verbais. Por acaso Lula pegará o telefone e dirá para o Trump: esqueça papo de encontro enquanto você ameaçar a Venezuela? Não. A Rússia está protestando. O Sergei Lavrov diz que é inaceitável. Vai fazer alguma coisa? A Rússia fará alguma coisa? Não. A China diz que é inadmissível essa pressão sobre a Venezuela. Vai fazer alguma coisa? Não. Ninguém fará nada. A Venezuela, se atacada, terá de se defender solitariamente, sozinha. A Coreia teve alguma ajuda. O Vietnã teve ajuda. A Venezuela não terá. Militar. Não terá. Terá solidariedade platônica. E, obviamente, ajuda financeira para continuar funcionando como país. Trump vai invadir? Não se sabe. Talvez nem ele saiba. Mas ele gosta de dar os sinais, interpretados agora pelo New York Times como um passo nessa direção.